Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Iniciamos um novo mês, nesse final de semana, mês de fevereiro, e iniciamos com muita alegria, comemorando nesse dia 2, dessa segunda-feira, o dia do consagrado, dia do religioso, já que nessa festa da apresentação do Senhor, ou purificação de Nossa Senhora, ou Nossa Senhora das Candeias, ou Nossa Senhora da Candelária, ou Nossa Senhora da Luz, nós recordamos com muito carinho de todos os religiosos, religiosas do nosso país e do mundo inteiro. Neste ano que nós comemoramos, celebramos, aprofundamos, no ano da vida consagrada, toda a questão da vida consagrada, pedido do Papa Francisco. Sim, caríssimos amigos e irmãos, eu creio que poder comemorar, celebrar, aprofundar nesse próximo dia 2, que é um dia em que normalmente os religiosos, as religiosas faziam os seus votos ou temporários ou definitivos, perpétuos, que tem uma longa e larga tradição de ser justamente aqueles homens e mulheres que se apresentam ao Senhor e se oferecem ao Senhor para viver a vida consagrada, pobreza, castidade, obediência. E nós vemos um grande dom para a igreja, um grande dom para todos nós, ao vermos esses sinais presentes em nossa história. A vida consagrada por si mesma é importante, no ser dela. E depois, é claro, existem os carismas e serviços que cada religioso ou cada religiosa também, enquanto igreja, servem a igreja. O Papa Francisco justamente fez uma carta, justamente uma mensagem especial para todos os religiosos, convidando e convocando a todos para viverem esse ano da vida consagrada. E eu mesmo também estou entregando para a nossa arquidiocese, nesse próximo dia 2, uma carta pastoral para justamente as pessoas consagradas, fazendo eco justamente à palavra e à carta do Papa Francisco e também vendo essas realidades da nossa arquidiocese, uma das quais, o que me chama sempre a atenção da minha experiência de vida religiosa dentro da igreja e na diocese, é justamente o sentir com a igreja. O religioso, a religiosa, que justamente caminha no seu carisma, na sua vida, o poder sentir com a igreja local, com a igreja presente no mundo inteiro, fazer com que os problemas, os sonhos, as orientações da igreja sejam também as suas, ser membro, sentir-se membro dessa caminhada eclesial. E também nós sentimos essa necessidade também dessa comunhão, dessa união dos vários carismas. São carismas diferentes, dons diferentes, mas que podemos estar unidos no serviço ao povo de Deus. Tanto os antigos carismas de antiga tradição, como também os mais recentes e até mesmo as novas comunidades, com toda a diversidade que o Espírito Santo vai colocando no coração das pessoas. Cabe a nós, enquanto igreja, discernirmos os caminhos, mas ao mesmo tempo, caríssimos amigos e irmãos, é importante que, uma vez que os caminhos sejam discernidos e a igreja aprove justamente a vida consagrada nas suas diversas situações, de caminharmos unidos e trabalhando junto pela causa do reino de Deus, que é tão importante hoje. Nós vemos essa união com a igreja e a união entre si dos consagrados e consagradas, sabendo respeitar-se mutuamente e viver o seu carisma dentro de uma realidade eclesial, na sua caminhada de igreja local, a serviço do povo de Deus, é essencial. Ainda mais num povo sofrido, complicado, como nós temos hoje em matéria social, cultural, questão ética e as questões de violência no mundo de hoje, questionamentos em relação à fé, à religião, a Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, sem muito respeito para com aquilo que a pessoa acredita e vive. Então, eu creio que é um momento muito importante de vermos essa comunhão, essa unidade, Pai, que todos sejam um para que o mundo creia, essa unidade enquanto igreja, mas também dentro da vida consagrada, o poder viver o seu carisma com entusiasmo, com paixão, como lembra a carta do Papa Francisco às pessoas consagradas, eu também relembro nessa carta pastoral que eu estou lançando nesse dia 2, de ver essa paixão pelo reino, pelo carisma que se vive, mas em unidade com toda a igreja, unidade com os demais carismas, respeitando todos esses dons. Portanto, o nosso abraço a todas as pessoas consagradas nesse dia 2, dia da apresentação do Senhor,
né, para que também possa viver com entusiasmo, com alegria, a sua vida consagrada na sua comunidade, na sua cidade, na sua diocese, nessa comunhão que nos une, num serviço cada vez mais entusiasmado pelo reino. O Papa lembra muito bem que o consagrado deve ser uma pessoa alegre, alegre por ter dado a vida, alegre por servir aos irmãos, deve contagiar com alegria. Ele recorda justamente o documento que ele fez sobre a alegria do Evangelho, que deve também ser presente na vida consagrada, na vida dos religiosos, das religiosas, dos consagrados e consagradas. Peço a Deus para que este ano, de maneira especial, que começamos no primeiro domingo do Advento, no ano litúrgico, e vamos até dia 2 de fevereiro de 2016, seja um momento de olhar a beleza, a importância, a necessidade e a profundidade da vida consagrada na igreja e fomentar novas e santas vocações. E, ao mesmo tempo, poder ver mente tanto as antigas tradições como as novas nessa comunhão que nos une e nos colocarmos a serviço alegre do reino de Deus. Portanto, que nesse mês de fevereiro que estamos iniciando, e logo iniciando com a festa da apresentação do Senhor, recorde todos nós essa importância de nos apresentarmos ao Senhor, entregarmos nossa vida ao Senhor sempre mais e poder ser um sinal dessa entrega alegre, para que mente a luz do Senhor brilhe no meio dessa humanidade. Essa luz que veio para iluminar a todos possa passar através do testemunho da vida consagrada à Igreja e ao mundo. A Igreja necessita que os consagrados e as consagradas vivam com alegria e coerência a sua vocação e sejam sinais do reino nessa sociedade em mudança como nós vivemos. Que esse ano da vida consagrada nos encontre cada vez mais olhando essa importância do carisma, a necessidade da unidade entre todos os consagrados, respeitando a diversidade e esse sentir com a Igreja, tanto local como universal, procurando viver com alegria a sua vida de consagração nessa comunhão, podendo transmitir e contagiar com o belo, com o bom, com o bem a todas as pessoas. Meus irmãos e irmãs, também nesse final de semana, nós ao celebrarmos o 4º domingo do tempo comum, depois que terminou o tempo do Natal e enquanto não chega o tempo da Quaresma, nós temos esses domingos do tempo comum que nos falam das consequências do mistério da encarnação. E nos apresenta justamente o início da vida pública de Jesus. Ele que começa a pregar o Evangelho, pregar a boa notícia, chamando a conversão a todos que estão escutando, começa a chamar os primeiros discípulos e começa a agir com poder, mostrando justamente a sua missão de ensinar e de expulsar o mal do coração das pessoas. É um pouco isso que nós vemos nesses primeiros domingos, né, do tempo comum que ora nós vivemos. É o início da vida pública de Jesus que nos mostra as consequências do mistério da encarnação. João, né, já terminou o seu trabalho de preparar os caminhos do Senhor, agora é Jesus que se apresenta e começa a pregação. Na leitura de hoje, de Marcos 1, 21 a 28, estamos logo no início do Evangelho de Marcos, que é o Evangelho desse ano, ano B, não é? Que nós vamos ler principalmente o Evangelho de Marcos. E aqui fala justamente que Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar. E todos ficam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade. Jesus ensina como quem tem autoridade, porque a gente fala com a autoridade de Filho de Deus. E justamente, meus irmãos e irmãs, vai aparecer Jesus que vai falar com autoridade e vai também fazer sinais com autoridade. Como nós ouvimos também e ouviremos nesse final de semana, expulsando o mal, o demônio, do coração das pessoas, da vida das pessoas, né? E que realmente mostra a que veio para mostrar o caminho da salvação, da libertação a todas as pessoas. Portanto, meus irmãos e irmãs, justamente está, quando ele fala com autoridade, alguém vai gritar no meio: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, aqui mesmo maligno, no coração da pessoa, vai a gente proclamar que ele é o Santo de Deus e vem para destruir o mal. E é nesse aspecto que nós, ao escutarmos a palavra do Senhor, a palavra de Deus em nossa vida, somos chamados a ver também
que nós somos chamados a abrir o coração para que o mal em nós seja destruído e nós possamos viver essa vida de homens novos. Aí justamente Jesus expulsa o maligno do coração e da vida daquela pessoa e todos ficam espantados perguntando: o que é isto? O ensinamento novo dado com autoridade. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a região. O ensinamento novo dado com autoridade e a fama de Jesus se espalhou por toda a região. Assim começa justamente a sua vida pública, seja chamando a conversão, seja chamando os seus discípulos, seja ensinando com autoridade, seja expulsando o mal e sendo conhecido pelos sinais por toda a região. É a missão de Jesus que a igreja continua hoje. A igreja continua hoje também chamando as pessoas à conversão, chamando as pessoas para seguir a Jesus Cristo, se tornar discípulos de Jesus, também ensinando com autoridade. A igreja tem essa missão de dizer os caminhos da salvação e expulsando o mal do coração das pessoas. Por isso mesmo, meus irmãos e irmãs, a leitura, não é, do livro de Deuteronômio, a leitura primeira desse quarto domingo do tempo comum, fala justamente do profeta, não é, aquele que vai surgir no meio dos teus irmãos, não é, que deve ser escutado. Já Moisés falou ao povo, né, dizendo que vai surgir um profeta que deve ser escutado, e justamente farei surgir para eles, no meio dos seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porém, em sua boca as minhas palavras, ele lhe comunicará tudo o que eu lhe mandar. Não é? Justamente, meus irmãos e irmãs, Jesus é o novo Adão, o novo Moisés, é um novo homem, né? E por isso mesmo é o grande profeta que vem para anunciar a salvação de todas as pessoas. Aquilo que é anunciado no Antigo Testamento se cumpre em Jesus. A leitura diz bem claro, justamente, ele fala em nome do Senhor. Ele é o Deus conosco, que vem falar para todos nós do caminho da salvação e da libertação. E depois, a segunda leitura desse quarto domingo tempo comum, fala das consequências daquele que segue a Jesus. O Senhor fala com autoridade, chama as pessoas, expulsa o mal do coração das pessoas e, ao mesmo tempo, lembra que aqueles que o seguem passam a ter uma nova vida. A carta de São Paulo aos Coríntios justamente fala daqueles que se entregam ao Senhor, né, que se entregam ao Senhor para poder viver intensamente a sua vida consagrada. E, ao mesmo tempo, lembra justamente que ele quer, cada vez mais, que fala São Paulo, né, que nós estejamos cada vez mais dedicados a Deus e servindo ao Senhor. É nesse sentido que a carta de Paulo vai lembrar para nós que, no meio de tantas coisas que existem, tanta concupiscência, situações, nós somos chamados a nunca perder o rumo da nossa vida. Sim, meus irmãos e irmãs, escutando a palavra do Senhor, a boa notícia, entusiasmando-nos pelo Senhor, pela sua palavra e caminhando na libertação que Ele nos dá, é que nós vamos ver que as palavras do Antigo Testamento primeiro se cumprem em Cristo e depois quer que também nós, da nossa parte, vivendo nesse mundo com todas as várias situações, saibamos também viver com alegria, dedicados ao Senhor, colocando realmente esse encontro com o Senhor e o seu anúncio como prioridade em nossas vidas e em nossa caminhada. Nesse ponto, quantos homens e mulheres se santificaram vivendo tudo isso, sendo libertos do mal, do pecado, caminhando numa vida nova, caminhando no Senhor. Que também nós saibamos responder a isso, né, e viver caminho de santidade também hoje em nossa vida. Por isso, ao iniciarmos esse novo mês, dentro dessa nossa caminhada do tempo comum, que nós, de um lado, possamos bem dizer ao Senhor pela vida consagrada, que celebramos no próximo dia 2, e peçamos também que todos nós possamos ouvir a palavra do Senhor acolhendo essa autoridade de Jesus Cristo, que nos liberta e que nos conduz. Vendo realmente aquele em quem se cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento, todas as profecias. E, ao mesmo tempo, vendo como é importante que nós vivamos cada vez mais e melhor a nossa vida em qual situação que estivermos, mas vivendo realmente sempre colocando Deus acima de tudo. O amar a Deus sobre todas as coisas vem justamente dessa nossa consciência, dessa nossa responsabilidade. Que o Senhor, que nos chamou a essa missão e a essa vida, né, possa encontrar em nossos corações um coração aberto, andar pelos seus caminhos,
a fazer a sua vontade e a viver no hoje, no agora, a nossa vocação que, antes de tudo, antes de qualquer carisma, consagração, serviço ou missão, é a nossa caminhada de santidade, que é a nossa direção. Que esse final de semana encontre cada um de vocês aberto justamente à palavra do Senhor, a participar da comunidade e viver em paz uns com os outros. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.